Salve galera do xadrez, vamos aqui jogar mais uma partida, né? A playlist dos 1700 até os 1900, jogando partidas rápidas no chess.com. E hoje eu trago uma partida muito interessante para vocês. Essa partida lá foi uma partida longa, onde um único erro básico no final, lá no final da partida, foi onde o jogo acabou, né? Então, essa partida ela é muito interessante porque tem mais a ver com força mental do que tática, do que estratégia, tem mais a ver com força mental de você aguentar a partida. Porque xadrez, para vocês terem mais ou menos uma ideia, é um jogo exaustivo para a cabeça, para a mente. Ela é um jogo que, se você não tiver uma mente forte para aguentar, vamos dizer assim, raciocínios lógicos muito consistente e forte, porque o xadrez é um raciocínio lógico, é um raciocínio de força mental, entendeu? Então você tem que aguentar um longo tempo concentrado nos lances, no que possivelmente pode acontecer, para não errar, porque um errinho simples pode fazer você perder a partida, que foi o que aconteceu aqui. A partida foi num equilíbrio absurdo, o jogador jogou num equilíbrio incrível, jogou muito bem. O jogador de 1753, o jogador da Filipinas, né? E aquilo que eu já falei, os jogadores da Filipinas são muito fortes. Esses jogadores aí do Oriente Médio são jogadores muito fortes. Lá o xadrez é muito grande, o xadrez lá, entendeu? Então tem muito jogador bom lá e a força mental é muito importante. Então, essa partida começa com um E4 do nosso jogador aqui na posição. E eu fiz um C5, abertura defesa siciliana, né? E o jogador fez agora o bispo C4. Eu aqui eu faço meu peão D6. O jogador fez um A3 na posição, né? Chamado de Butler, alguma parada assim. E agora eu faço meu cavalo F6. Ele joga cavalo C3, eu faço G6 e ele faz um F4 aqui. E eu agora tiro o meu cavalo C6. A posição da siciliana tá básica, que eu conheço esse tipo de lances aqui, então pra mim é mais tranquilo. Então eu vou jogar até rápido nessa posição. Só que mesmo assim eu sempre analiso um outro lance que pode ser um pouco diferente. Por exemplo, esse A3 aqui é um pouco estranho pra mim. Então eu sempre penso um pouquinho antes. Beleza. Aqui o cara faz um F3, o jogador da Filipinas. Eu faço o meu bispo fortíssimo de G7, que eu acho esse bispo maravilhoso. E aqui ele faz o peão D3. Aqui eu faço o pequeno roque, ele faz o pequeno roque. Reparem só como os jogadores de 1700, eles não brincam. Eles não ficam inventando moda de querer atacar que nem maluco. Alguns ainda fazem isso. Mas os jogadores que estão subindo de rate, que não vão demorar muito nos rate de 1700, eles já são jogadores mais fortes. São jogadores que eles... por exemplo, esse filipino aqui, com toda certeza absoluta, já ele pega 1800 de rate. Por quê? Porque ele não brinca na abertura. Ele joga de forma consistente na abertura, ele não tenta criar gambitos, ele não tenta criar lances meio esquisito na abertura, ele faz a lógica da abertura, que é o quê? Libera as peças, faz o rock e depois você pensa numa estratégia, entendeu? Você pegar os super players também, os grandes GMs, os grandes jogadores, você vê que eles não brincam, eles, vou liberar as peças, já vou fazer o rock o mais rápido possível, entende? Então faça isso também, libera a peça e faz o rock o mais rápido possível, faça o básico do xadrez, que é o básico que vai fazer você subir de rate, certo? Então aqui fiz um A6 na posição. A ideia do A6 é só não deixar esses pulos acontecer. Essa é a ideia. Parece lance besta, mas é aquele negócio. Cada lance no xadrez tem um propósito. Aqui o jogador faz bispo E3. Eu simplesmente libero já o ataque já na ala da dama. Faço um B5 aqui para atacar bispo. Já tentar subir para B4 depois, né? E ele recua o bispo dele para A2 na posição. E eu odeio esse bispo aqui, aquilo que eu falo. Tome muito cuidado com esse bispo rasante na sua siciliana. É muito agressivo. E nessa posição você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você sobe esse peão para tentar travar, mas mesmo assim isso vai ser um incômodo em algum momento por causa desse peão descendo. Então pode ser muito incomodante. Ou então, de alguma forma, você tenta jogar cavalo aqui, tenta prender com o peão aqui nessa posição. Cavalo aqui para tentar atacar essas alas aqui, entende? Em algum momento, sei lá, você subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui, peão e bloquear aqui. É possível também, só que tem um outro lance que você pode fazer que não é ruim, que é o bispo em E6. Parece esquisito. Você olha assim de início e fala, cara, você tá bloqueando um peão. Não é ruim? De primeira parece ruim, mas não é tão ruim assim. Você pode fazer esse lance aqui. Esse lance ele é até forte, na verdade. E caso ele troque aqui e você ficar com esses peões de estrutura estranha, não é tão ruim como parece. Aparenta ser ruim.
Mas não é tão ruim assim não, porque esses peões eles estão no centro, né? Então eles vão se degladiar em algum momento, eles vão tirar essa dobradinha aqui. E você ainda tem uma coluna aberta, não é tão ruim assim, entende? Só tem que tomar cuidado com entradas de cavalo aqui entrando aqui. Só isso, tomou cuidado com isso, tá tranquilo, entende? Então não tenham medo de fazer esse bispo E6 aí, que ele é possível sim, entendeu? Então beleza, aqui o jogador ele aceitou essa troca, né? Então ele tomou aqui em E6 e eu abri com o peão de F, né? E aqui fiquei com essa estrutura, aquilo que eu expliquei. E agora o jogador faz o cavalo, aquilo que eu falei, tomem só cuidado com esse cavalo aqui. De resto, dá pra você jogar em paz tranquilamente, só isso. Então aqui eu protegi com a minha dama D7 na posição e ele agora fez E2, né? Dama E2. Eu joguei aqui para tirar o cavalo dele o mais rápido possível, que esse cavalo aqui ia me incomodar, né? Já tinha se tornado um cavalo muito forte. Então eu fiz um H6 aqui, ele recuou o cavalo para F3 e agora eu fiz um B5, um B4 na posição. A ideia é já tentar atacar ainda pela lá da dama. Ele captura aqui com o peão de A e eu venho simplesmente qual peça? Peão, exatamente. Por que peão? Porque eu quero essa coluna aberta, não quero essa coluna de B aberta não, eu quero a coluna C. E aqui eu abro com o peão de C, capturando em B4, né, o peão dele, atacando o cavalo dele nessa posição. Então aqui o jogador ataca, né, ele vai para cima, ele não recua o cavalo para trás. Inclusive o computador fala que nessa posição aqui o cavalo G4 seria até melhor, na verdade. Pera aí, cavalo G4? Não, cavalo A4. O computador fala que cavalo A4 é bom, mas ele também diz que cavalo D1 não seria algo ruim aqui nessa posição, entendeu? Eu acho que cavalo B1 seria melhor aqui, eu acho. Que aí ele poderia manobrar o cavalo para essa posição aqui de D2. Ele não quis fazer isso, tudo certo. Ele fez cavalo A4 aqui na posição. E aqui eu faço minha torre em B8 aqui, para tentar atacar a ala com tudo, de alguma forma. Ele simplesmente protege, fazendo B3 aqui. E agora eu solto o meu cavalo, tentando trocar esse bispo por esse cavalo. Achei muito forte, sem falar na descoberta que eu dou, né? Nessa posição. Então esse B3 aqui foi complicado, mas ao mesmo tempo é defensável, né? Vamos dizer assim, é possível essa defesa, né? Então o cavalo aqui em G4, atacando o bispo dele aqui nessa posição e ainda dando uma descoberta na torre dele, certo? Aqui o jogador protegeu a torre dele, fez torre D1 aqui na posição e eu capturei o bispo dele. Troquei esse cavalo por esse bispo, achei muito bom isso. E ele captura aqui na posição e tem que tomar cuidado que ele pode cravar a própria dama dele, né, numa proteção se ele movimentar errado o cavalo dele nessa posição, certo? Então aqui eu já tinha, se eu não me engano, eu tinha olhado essa posição, já estava tudo de boa, esquematizado. Em algum momento eu ia tentar fazer esse lance se ele não enxergasse. Então fiz dama C7, né, tava só de olho. Só que o jogador foi muito sorrateiro, ele percebeu isso, né, ele percebeu que isso aqui poderia ser um perigo, né, em algum momento. E ele já colocou o rei dele em H1. Justo, jogador esperto, né, geralmente jogadores de 1700, 1800 então já não estão mais caindo nesses táticos bestas, né, já tem essa visão. E agora eu faço o meu A5 aqui para proteger meu peão de B4. O jogador agora tentou abrir o centro, vamos para cima, é isso que ele pensou na hora, fez um D4 aqui na posição e eu subi meu peão, né, que estava dobrado aqui, vamos trocar as peças logo, agora é forçado uma troca aqui. Eu fiz E5 e ele tomou com o peão de F. E agora eu venho aqui com o meu peão de D. Eu poderia ir com outro peão? Não, não dava. Era o único peão que dava. E aqui ele desceu. Não foi um erro. Não foi um erro, porque ele fechou meu bispo aqui. E ao mesmo tempo atacou. E o centro dele ficou muito bom. E ele tem dois cavalos que movimentam muito bem a posição. Nesse exato momento eu tenho uma pequena vantagem, porque a coluna vai ser minha aqui. E o cavalo dele tá no canto. Para esse cavalo sair é muita manobra. Vai demorar bastante até ele sair. Então eu tenho essas pequenas vantagens. E aqui eu resolvi subir nessa posição. Meu cavalo para D4 aqui, e ele troca, né, ele aceita essa troca, pega o cavalo D4, pega o peão tá protegido pelo meu bispo, e eu ganhei a coluna aqui, mas por pouco tempo, né, então o jogador fez agora D3, dama D3, e eu simplesmente troco as torres lá embaixo, em F1, ele captura a minha torre de volta, e aqui eu vou tentar atacar o peão fraco dele, porque esse peão se tornou uma brecha no jogo dele, né, então eu faço torre C8, e agora ele joga a torre em F2 protegendo a posição. Aqui, se vocês reparar, o jogador jogou fino, não jogou errado, jogou muito bem, tá bem protegida a posição. Inclusive, olha o tempo do jogador, ele tá com 8 minutos e eu tô com 5 minutos e 37. Significa que eu tive que pensar mais na partida do que o próprio jogador. Né, o jogador jogando muito rápido, jogando tipo uma blitz assim, né? Aquilo que eu falo, não joga rápido, não precisa, não tem porquê você jogar tão rápido assim, joga tranquilo na posição, né? E aqui protegi ainda mais meu rei, tirei meu rei dessa diagonal que poderia ser problema, joguei meu rei em H7 aqui, né, para proteger.
E agora ele fez um G3 aqui, né? Desprotegeu o rei dele aqui. Eu não entendi por que ele fez isso, né? Ele simplesmente desprotegeu o rei dele aqui, quebrando o rock dele. Não precisava fazer isso. E aqui eu fiz meu H5 aqui na ideia, né? A ideia desse H5 era só liberar meu bispo pra cá. Essa era a ideia, pra jogar bispo em H6. Porque o meu bispo aqui ele tá limitado, né? Ele não consegue fazer muita coisa por causa do meu próprio peão. Então eu resolvi fazer esse H6 aí, esse H5 quer dizer, né, pra tentar liberar. E olhem o tempo, olhem o tempo. Eu não me importo muito com o tempo, eu quero ganhar no tabuleiro, entendeu? Porque assim eu tenho certeza que eu tô me tornando um jogador melhor. E aí o jogador fez um rei G2 na posição. E eu simplesmente, ao invés de fazer esse lance para trás, eu resolvi fazer esse lance para frente, né? Porque eu fiquei com medo de um lance, por exemplo, esse cheque, eu ter que recuar meu rei e entrar a dama dele aqui, pode ser um grande problema, né? Por exemplo, eu sei que tá caindo aqui embaixo, mas é mais ou menos um exemplo do que possivelmente poderia acontecer num futuro, né? Então eu resolvi não deixar isso acontecer. Então tirei primeiro meu bispo nessa posição, joguei meu bispo para F6 aqui com a ideia de subir aqui em algum momento, sei lá, proteger a posição da melhor forma. Aqui o jogador quer manobrar o cavalo, justo, o cavalo no canto não é bom, então ele fez cavalo agora em B2. E eu simplesmente ataquei a ala toda aqui, o cavalo dele aqui na posição, ataquei tudo aqui, eu vi que era um bom lance isso daqui, né, evitando também isso. Minha dama em C3, né, ela abre o jogo de alguma forma para as peças negras, e aqui eu começo a ficar bem na posição um pouquinho, né. E aqui ele tomou, ele simplesmente tomou a dama, ele resolveu trocar as damas aqui, e eu vim com o meu peão de B na posição. Nesse momento eu acho que não foi muito bom, eu deveria ter ido com outro peão, eu sinto que aqui seria melhor nessa posição, mas eu fiz por outro lado, né? Fui por outro lado, achei que era melhor, né, tomar com o peão de B, mas não era muito, né? Tanto o computador aqui tá falando. E aqui ele faz cavalo em C4 aqui. O cavalo dele tá muito bom, atacando toda a minha posição. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, que senão pode dar ruim. E aqui eu jogo minha torre, né, em A8, protegendo ainda a posição. O jogador faz agora um E5, tentando tirar o meu bispo dessa posição. Foi um bom lance, eu recuei. Aqui ele já poderia dar cheque aqui e começar a entrar na posição. Ele não fez isso, ele jogou um H4 aqui na posição, eu recuei meu bispo para E3 na posição atacando, só que isso aqui também não é algo muito bom. E aí ele trocou a peça aqui e eu tomei aqui, né? Então trocamos os bispos e aqui eu fiquei com o meu peão isolado, dois peões esquisitos nessa posição. A torre dele já pode fazer um rasante para pegar os dois peões. E, né, simplesmente ele fez isso, né? Na verdade, eu acho que o lance melhor até pra ele seria a torre nessa posição. Eu acho que seria até melhor. Mesmo que ele desce aqui, joga aqui, já tá entrando muito na posição. Não tem nem como eu defender isso daqui, tá caindo tudo. Então, ao invés dele fazer isso, ele jogou torre em E2. E eu joguei minha torre em D8 pra tentar atacar o peão dele de D5. E aqui ele simplesmente capturou meu peão de E3, já ameaçando capturar meu peão de F. E eu capturei o peão de D5 dele aqui. Na posição ele capturou meu peão de F, ele tem dois peões firmes. E eu capturei o peão de E5 aqui, né? E aí o jogo começa a ficar um pouco mais complicado, né? Tipo, tá empatado aqui a posição, tá empatado. Só que eu tenho um peão isolado, né? Que pode passar aqui na posição. Ele também tem um peão isolado. Então é uma guerra isso aqui, né? Continua sendo ruim pra mim, né? Eu sinto que pra mim não tá melhor, né? Essa posição não é tão simples assim pra enxergar os lances, ainda mais com pouco tempo. E aqui ele faz um rei F3, indo pro rei pro centro. E aqui começa aquela jornada de jogarmos com as peças mais rápido possível. Pra vocês verem aqui, é um jogo de força mental. Você tem que ter calma, paciência, saber fazer os lances. E aqui eu tô passando os lances rápidos pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Que o jogo, assim, eu sinto que pro jogador de brancas tá mais fácil. Olhando assim, eu sinto que pro jogador de brancas dá pra ele jogar melhor nessa posição. Então, porque ele tem esses dois peões aqui juntos, sabe? Isso eu sentia que era melhor pra ele, entende? E o jogador tinha muito mais tempo que eu, ele tinha 7 minutos e eu tinha 2 minutos. O jogador ele pode pensar, ele pode parar, raciocinar, mas não, quer jogar rápido. E aquilo que eu falo, não jogue rápido no desespero, você pode acabar perdendo por besteira. E aqui eu jogo meu rei E6, ele joga o rei dele em C3, eu jogo a minha torre em F7, ele simplesmente avança o peão dele para C5, eu jogo a minha torre em C7, ele joga o rei dele em C4, eu jogo a minha torre em C6, ele simplesmente sobe o peão para B4, atacando meu peão de A5 na posição, que eu tomo, né, eu aceito essa troca, ele toma com o rei dele em B4,
centro e eu jogo o meu rei entrando no centro. Vejam só esse tipo de lance. Tomem cuidado quando vocês forem jogar esse rei no canto aleatoriamente. Esse meu rei agora em D5 já ameaça tomadas aqui, sabe? Então é muito perigoso, né? E aqui ele deu cheque nessa posição. Ele fez torre D3 e eu simplesmente recuei meu rei para E6 novamente. E ele atacou minha torre nessa posição. Ele fez rei B5 atacando a minha torre. Eu simplesmente subi meu peão. E detalhe, cara, eu vejo que muito jogador de 1700, 1800, eles erram uma coisa de estratégia que é o seguinte. Às vezes, quando você atacar uma peça, você pode ter um segundo lance que você ataca a peça dele também. Eu vejo que muitos jogadores de 1800 e 1700 e até alguns, nos 1900 eu já não vejo o cara cair tanto nisso, mas os 1700 e 1800 eles caem muito nessa tática. E eles esquecem que possivelmente tem esse lance, ó, por exemplo. Aqui, ele atacou minha torre, ele pensou que eu fosse recuar minha torre, que seria bom pra ele, poderia avançar as peças, né? Mas não, ao invés de eu recuar minha torre, eu ataquei a torre dele, entendeu? Então aqui ele teve que recuar nessa posição e eu simplesmente protegi a minha torre fazendo um dama D5 aqui e ainda protegendo o peão. Olha que maravilhoso esse lance, avançando meu rei, protegendo o peão e tirando a torre dele dessa coluna. Olha que lance bonito, né? E aqui nessa posição ele comete uma gafe absurda, porque a ideia dele era essa era a ideia dele, né? Essa era a ideia dele. E aqui ele teria um peão passado e eu com certeza perderia essa partida. Essa era a ideia do jogador. Porém, que ele não enxergou é que quando ele tomasse esse peão aqui, eu tomaria aqui, ó. Ele esqueceu desse detalhe. E aí ele leva cheque aqui na posição. Então ele recua o rei dele pra cima, eu capturo e ele toma. Nessa posição, o nosso jogador já sabe que não tem mais o que fazer. Eu vou tomar os peões e vou coroar o meu peão aqui na casa de G8 ou na casa de H1, G1 ou H1, né? E aqui o nosso jogador, ele abandonou a partida quando ele chegou nessa posição. Ele abandonou, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí aqui ele abandona a partida. E a partida ela acaba dessa forma, né? Com o jogador abandonando. Não tem mais o que ser feito aqui. Bom, esse vídeo ficou muito longo, mas pra vocês verem, eu tô com 48 segundos no relógio. O jogador tá com 6 minutos e meio. E a partida foi totalmente equilibrada. O jogador jogou rápido, equilibrou a partida, mas se ele tivesse pensado mais, talvez ele tivesse mais chances de ganhar, entende? Não se desesperem com o tempo. Eu tô com 48 segundos, mas eu ganhei a partida, entendeu? Eu pensei, raciocinei, analisei e ganhei a partida. E o jogador, o que aconteceu com ele? Perdeu. Por quê? Porque é jogar rápido, entendeu? Então não se desesperem, joguem tranquilo, joguem com a cabeça fria, né? E tenham um mental forte. Entendeu? Que isso aqui foi um jogo de mental forte, de paciência, de calma, certo? Tamo junto e agradeço a você, dá aquele like pra fortalecer e vamos para a próxima partida.